Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine em paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, nessa noite nós pedimos a Tua graça, pedimos a iluminação do Teu Espírito, para que entendamos, ó Deus, o tesouro precioso desse texto. Dá-nos, ó Deus, entendimento e sabedoria para fazer a Tua vontade, ó Deus. Pedimos que o coração do Teu povo seja, Senhor, nessa noite, terra fértil, pronto para, Deus, a semeadura da Tua palavra. Pedimos, Pai, que a palavra do Senhor venha nascer, venha frutificar em nossos corações, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o escritor Thomas Watson, conhecido como dos grandes puritanos, muito famoso, ele afirmou que ele lidava com duas grandes dificuldades em seu ministério. A primeira era fazer um incrédulo triste, em decorrência ou em reconhecimento da sua necessidade da graça de Deus. E a segunda questão que ele lidava, que causava tristeza, era fazer um crente feliz em resposta à graça de Deus. Que coisa, irmãos. Que coisa, mas é de fato a caminhada cristã. Nós vamos vendo essas coisas. As pessoas não conseguem ver a presença de Deus, notar o existir de Deus. As pessoas não conseguem voltar para a casa de Deus para adorá-lo, para buscá-lo e estar juntamente com a igreja. Meus irmãos, é fato isso. O escritor também, Dr. Martin Lloyd-Jones, na exposição que ele fez do Salmo 73, ele diz o seguinte: é bem tolo o cristão que não comparece ao santuário de Deus tantas vezes quantas puder, e quem não lamenta quando não pode. A pessoa que pode e não vem, ele chama essa pessoa de tola. E isso, meus irmãos, deve nortear, nos orientar nessa noite. Nós estamos há alguns dias trabalhando na nossa igreja a teologia do culto, aquilo que agrada a Deus. O culto não sobre a nossa ótica, mas sobre a ótica de Deus. Nós, de fato, temos, irmãos, estudado isso. E quando nós vamos observar a ordenança do culto,
nós voltamos, irmãos, para os salmos de romagem. Vejam, por exemplo, o Salmo 120, o Salmo 121 nós falamos a semana passada, quando o homem temente a Deus, o piedoso, ele sente a necessidade de ir a Jerusalém adorar ao Senhor. E nós vimos que durante essa peregrinação, ele tinha muitos obstáculos. Dentre esses obstáculos, perigo. Então, nós temos tudo isso aí nos salmos de romagem, nos salmos usados durante esse percurso, essa jornada, meus irmãos, de onde eles estavam, na tribo, em algumas tribos, e eles então eram irmãos e deveriam de fato ir, eles eram literalmente obrigados, eles estavam debaixo do mandamento do culto, eles tinham que, pelo menos, olha só, eles tinham a obrigação de 3 vezes ao ano irem ao culto. E aqui nós temos, irmãos, o Salmo 122, e vejam o versículo 2, no Salmo 120, ele sente arrependimento, ele ora porque ele está no meio de uma geração corrupta, crente no meio de descrente. Aí ele vem no Salmo 121 e no versículo 2 diz o texto: parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Então ele chega ao lugar do templo, ele chega, meus irmãos, no lugar da habitação de Deus. Esse era o sentimento dos peregrinos quando saíam de suas tendas, das suas tribos. E se os irmãos observarem, os irmãos verão claramente que o coração do salmista, ele aqui é tomado por um sentimento de alegria. Diante do convite, meus irmãos, por favor, observem que quase sempre nós não temos esse sentimento quando nós vamos à igreja, ao culto, no domingo, quando muitos não voltam-se para Deus, quando na nossa família poucas pessoas voltam-se para Deus, e o texto diz claramente aí para nós que esse homem, quando ele escuta o chamado, o que ele faz? Ele se inclina com alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Essa é a resposta dele diante do chamado. Alegria. E nisso, irmãos, nós pensamos que o culto a Deus é um mandamento. Nós devemos entender essa realidade. O culto é um mandamento. O salmista, ele está alegre porque ele entende que está cumprindo um mandamento de quem? De Israel, dos profetas? Não, de Deus, o eterno Deus, o Criador de todas as coisas. E ele entende também que o culto irmãos, além de um mandamento, o culto é um privilégio. É um privilégio do povo que foi redimido por Deus. E no culto, no templo, irmãos, qual era a perspectiva do salmista, de Israel, dos hebreus? Eles iam se encontrar com a presença de Deus, com a glória de Deus, com a manifestação do Deus que se revelou ao seu povo. É com isso que eles se aproximam. Nós devemos entender também que o culto, além dessa questão de mandamento e privilégio, o culto é uma inclinação à santidade. Quando ele vai falar para nós que quando convidaram para a casa do Senhor, para a presença do Senhor, e ele faz isso com maestria, com alegria, é porque é uma inclinação à santidade. E nessa noite nós pensemos nisso, irmãos, ainda nessa questão aqui da introdução, privilégio, mandamento, é uma inclinação à santidade. Eu vou para a casa de Deus, vou me encontrar com Deus, vou estar com Deus, porque Deus está presente no meio do seu povo. Isso é muito importante, irmãos.
Eu queria nessa noite, irmãos, nesse texto, então, falar à igreja aqui acerca do tema o crente e o chamado ao culto, porque é exatamente isso que nós temos aqui. E o autor do Salmo 122, que é Davi, ele vai mostrar claramente para nós, meus amados irmãos, nesse texto, por que nós devemos entender o culto como algo importante nas nossas vidas. Em primeiro lugar, a partir do versículo 2, notem por favor, nós temos no culto, o culto ele é importante, porque ele nos dá, irmãos, prestem atenção, uma estrutura funcional para a vida. É exatamente esse o ensino. Vejam, o versículo 2 diz: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobe as tribos, como convém a Israel. O culto, meus amados irmãos, nos dá uma estrutura funcional para a vida. O que é que nós devemos pensar nisso? É que a nossa vida, ela necessita de culto. Sem o culto, sem esse contato com Deus, nós estamos, irmãos, vivendo o caos. Nossa vida não tem sentido. E é nessa questão que ele vai apontar para nós, então, a Jerusalém como a cidade da adoração, porque é exatamente isso que nós vamos ver no Antigo Testamento. Se os irmãos observarem o Deuteronômio capítulo 12, versículo 5, os irmãos verão claramente Deus dizendo: olha, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis. Quem foi que escolheu Jerusalém? O próprio Deus, como lugar de adoração. Meus irmãos, e o que o autor está mostrando para nós aqui, meus irmãos? A relação da cidade como, irmãos, o lugar onde Deus era adorado, onde Deus era servido. Como os irmãos sabem, Israel tinha então a obrigação, os homens, particularmente Israel, tinham a obrigação de irem pelo menos 3 anos, 3 vezes, irmãos, ao ano a essa cidade. 3 vezes. Notem, nós temos então no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo, meus irmãos, 16, de 1 a 17, nós temos lá 3 festas. Nós temos a festa da Páscoa, nós temos a festa do Pentecostes, e nós temos também a festa do tabernáculo. Cada uma acontecia numa época do ano. A festa da Páscoa acontecia, meus irmãos, entre o mês de março e o mês de abril. E essa festa, o que eles lembravam? Eles lembravam da libertação do cativeiro do Egito. A finalidade era exatamente inculcar na mente de Israel o que Deus fez, livrando e libertando o seu povo. Nós temos também, irmãos, lá em Deuteronômio capítulo 16, a festa de Pentecostes. Era um momento que ele celebrava a colheita, quando certamente o coração do povo estava realmente tomado por muita alegria. Aí eles saíam de suas tendas e eles iam adorar a Deus por causa da colheita que Deus dará ao seu povo. Nós temos isso. Mas nós temos também, irmãos, a festa dos tabernáculos, que era precedida por 2 outras festas. A festa, como nós temos, a festa das trombetas. Na festa das trombetas, todo Israel ia para Jerusalém, e ali em Jerusalém, eles ficavam alguns dias em tendas. E por que Deus colocava esse povo em tendas? Para que o povo lembrasse do sofrimento do deserto, como foi difícil.
aquele período. Nós temos então a festa também, a festa das trombetas, mas nesse período aqui, a festa do tabernáculo é precedida por outra festa. Os irmãos ouvem constantemente, quando os pregadores dizem assim: olha, o sumo sacerdote, ele ia à presença de Deus uma vez ao ano. E quando é que ele ia uma vez ao ano? Na festa, meus irmãos, chamada festa da redenção, ou o dia da redenção, quando Israel confessava a Deus. Ele confessava todo o seu pecado. Todas as pessoas que iam, todos os adoradores naquele dia, confessavam diante de Deus os seus pecados. E aí, nesse momento, depois da confissão pública, o sumo sacerdote entrava com sangue no Santo dos Santos e aspergia sangue. E o sangue, irmãos, fazia com que eles lembrassem da necessidade de um Redentor. O sangue revela também a questão de que eles eram pecadores e eles precisavam da manifestação da misericórdia de Deus na vida deles. Então é nesse momento, e quando o sumo sacerdote saía, havia festa, alegria, celebração. Deus aceitou o culto, Deus aceitou a confissão da nação. Então, meus amados irmãos, quando nós vamos observar o Salmo 122, é mais ou menos nesse contexto, é contexto de celebração, contexto de festa, é contexto de confissão também, de piedade, de adoração, quando todas as tribos iam para a presença de Deus. E quando eu coloco, meus irmãos, a questão de que o culto, ele nos dá uma estrutura funcional para a vida, é porque do culto nós vamos entender, meus irmãos, qual é o sentido da vida. Era na adoração, era naquele momento, era em Jerusalém que Israel entendia o seu propósito. Porque Deus levantou e redimiu aquela nação. Era onde? Lá eles estudavam a palavra de Deus. Lá eles entravam na presença de Deus. E como nós sabemos, irmãos, nós carecemos da graça de Deus. E ali eles lembravam dos horrores do Egito, mas eles lembravam também da misericórdia de Deus, da provisão de Deus, do cuidado de Deus durante todo o trajeto. Quando formos pensar em culto, irmãos, e vermos o mesmo como algo muito importante, nós devemos entender isso. É no culto que nós entendemos qual é o sentido da nossa vida. Por que nós estamos no culto? Onde estou, quem eu sou e para onde vou, nós entendemos no culto quem de fato, meus amados irmãos, nós somos e para onde nós vamos. O culto dá sentido e significado a nós. E é nesse sentido que o Salmo 122 evidencia para nós uma alegria sublime de um homem que adorava a Deus, um homem que se alegrava quando alguém fazia um convite a ele. E toda a cidade de Jerusalém, ela fora construída com essa perspectiva de adoração. Tudo, peça, pedra, templo, projeção arquitetônica, tudo fora feito para Deus e para a sua glória. Algo maravilhoso. E eu disse, irmãos, na quarta-feira que Israel vivia para o culto. Tudo que eles faziam era para Deus, para o culto. Tinha oferta todos os dias, ofertas diárias, ofertas semanais, ofertas mensais, ofertas anuais. Tipos ordenados por Deus. E quando nós vamos pensar em culto, meus amados irmãos, hoje, infelizmente, a nossa tendência é desvalorizar o lugar da adoração.
a Deus. Mas Israel tinha esse sentimento aqui. Eles viviam para Deus. Eles deveriam ter essa consciência de que era povo de Deus e deveria adorar ao Senhor. Então, para ali subiam as tribos do Senhor, como convém a Israel. E o que convém a Israel? Adorar a Deus e servir. Então, algo bastante, irmãos, importante e essencial no culto. É isso que nós estamos falando. E nessa noite você pensasse isso. Possivelmente, meus amados irmãos, durante esse dia, alguns sentimentos, algumas coisas estoaram dentro de nós. Nós somos pecadores. Nós somos vasos que, infelizmente, nós temos, irmãos. Nós derramamos. Nós enchemos e derramamos. Existe uma desordem dentro de nós. E a pergunta, o que vai trazer então a funcionalidade da vida, propósito nessa vida? O culto faz isso. O culto, é no culto que nós entendemos o quanto nós precisamos de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, o culto, ele supre nossa necessidade de estar em relacionamento com Deus. Vejam, por favor, o versículo 4. O versículo 4 diz: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome. O culto a Deus supre a nossa necessidade de relacionamento com Ele. É por isso que os irmãos estão aqui, é por isso que nós estamos aqui, porque é no culto que nós temos, irmãos, da parte de Deus, esse cuidado. E nós estamos aqui para rendermos graças ao Senhor, louvores ao Senhor, pelo que Deus está fazendo. Então o culto é o lugar onde nós obedecemos a ordem de Deus, o mandamento do Senhor, o decreto. Que decreto é esse? Adoração. Nós fomos criados para adorar a Deus, para render louvores a Deus. Eu tenho dito, irmãos, que um culto, nós temos então na Bíblia dois sentidos para a palavra culto. A primeira palavra fala de serviço. E quase sempre nós vamos ao culto e nós não achamos que nós vamos servir ao Senhor. O Salmo 100 fala disso. Muitas vezes nós estamos no culto, mas estamos longe, vagueando. E nós devemos entender que eu estou no culto servindo ao Senhor e fazendo isso com alegria. O culto não é para o homem, o culto é para Deus. O culto não é para que eu me sinta bem, não é para que eu me arrepie, não é para que eu tenha algum sentimento. O culto é para a glória de Deus, para o louvor de Deus. É Deus que tem que sentir bem com o meu culto. O meu alvo no culto é Deus. Meu louvor é a Deus, não ao outro. Ainda que eu encoraje o outro em minha vida. Tenho que entender isso. Mas outra palavrinha que temos para culto, irmãos, na palavra de Deus, significa curvar-se ou dobrar os joelhos. E aqui, com essa palavra, o homem é descentralizado. O culto é para o homem? Não. Nós devemos nos dobrar diante de Deus, nos humilhar, entender que Ele é digno, nós não somos. Ele é grande, nós somos pequenos. Ele é eterno e nós rapidamente passamos. Meus queridos, que nessa noite nós entendamos isso. E a pergunta que surge, irmãos, no texto é: por que Israel deveria então adorar a Deus? Nós temos três palavras. A primeira palavra é criação. Quem foi que criou o homem? Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Deus não criou o homem para ficar por aí transitando de um lado para o outro com uma folha seca. Não! Deus fez o homem com um propósito, e Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Foi para isso que Ele fez o homem. Isaías 43, versículos 6 a 7 diz assim: Deus dizendo ao povo: trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, e a todos os que criei para a minha glória. Deus criou o homem para a sua
glória. A primeira palavra é criação, a segunda palavra é redenção. Deus redimiu um povo para o louvor da sua glória. Os irmãos verão lá em Êxodo capítulo 5, versículo 1, logo de cara, Moisés mostrando a Faraó qual era o propósito da libertação de Israel. Os irmãos verão a adoração. O propósito ali não é prosperidade, o propósito não é que eles ganhariam a terra, o propósito é servir ao Senhor no deserto. Redenção, meus irmãos. Deus redimiu Israel com um braço forte, libertou o seu povo. Por que Israel deveria adorar a Deus, irmãos? Porque Deus criou o homem. Porque Deus redimiu aquela nação não era nada. E Deus libertou aquele povo. Mas nós entendemos também uma palavra, irmãos, muito presente no Antigo Testamento, é a palavra provisão. Deus provê tudo o que precisamos, que Israel precisava e que nós precisamos para o louvor da sua glória. Vejam o Salmo, porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Deus, de fato, irmãos, Ele provê tudo que nós necessitamos. O culto também é uma resposta à bondade de Deus, à provisão de Deus, o cuidado, a misericórdia, a fidelidade, as benesses de Deus que descem do alto sobre as nossas vidas, a saúde. Tudo isso é motivo para nós estarmos aqui, cantando mesmo com alegria. Quantos não estão aqui hoje? Quantos não estão vivos mais? E aí a palavra de Deus diz: todo ser e espírito, louve ao Senhor. Se você está vivo, querido, entenda, louve ao Senhor, não só no culto aqui na igreja, mas lá também, no culto amplo, na sua casa, quando você estiver caminhando, cante louvores ao Senhor, porque Deus, Ele é digno, meus irmãos, da nossa adoração. Isso estava presente em Israel. O culto então colocava Israel, meus amados irmãos, supria na nação a necessidade do relacionamento com Deus. Mas em terceiro e último lugar, o culto, ele é tão importante nas nossas vidas, meus irmãos. Em terceiro lugar, o culto centraliza a nossa atenção nas decisões de Deus. É no culto que nós buscamos a orientação, a palavra, aquilo que Deus fala ao seu povo. E o texto diz aí, se os irmãos observarem, versículo 5, o que estava presente em Jerusalém? Versículo 5: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. A palavra bíblica aqui, irmão, juízo, significa a palavra decisiva pela qual Deus endireita as coisas e as põe em ordem. Deus coloca tudo em ordem. Deus orienta o seu povo para que o seu povo viva em ordem. Coloque as coisas não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Eles estavam vivendo um governo teocrático. Ali, meus irmãos, quando eles subiam, as queixas, os dilemas, o não cumprimento da lei, eles ouviam da boca de um homem de Deus a lei de Deus e qual era a vontade de Deus para a nação. Tudo isso está envolvido no momento da adoração a Deus. A palavra trono fala exatamente disso, lugares em que essa palavra ela é anunciada. O rei, Davi, os demais reis não deveriam anunciar a palavra deles, mas a palavra de Deus. Essa noite nós precisamos entender, irmãos, essa relação do culto como esse lugar onde nossas vidas são centralizadas, onde nossa atenção, tudo é tomado e colocado, irmãos, na perspectiva de Deus. Qual é a decisão de Deus para a minha vida? Passa onde? No culto.
Cada culto é um momento onde nós devemos irmãos, se prontificar mais. É um momento de decisão aqui para a sua vida. Talvez você não saiba, mas é um momento de decisão hoje. O que nós estamos anunciando aqui hoje é a palavra eterna de Deus. Será que você vai estar vivo amanhã? Tudo passa, meus irmãos, pela revelação da palavra de Deus. É através da palavra que Jesus Cristo governa a sua igreja. Nós podemos dizer que a palavra é o cetro do qual o Rei Jesus governa a sua igreja, e nós devemos atentar, observar, querer, desejar, ouvir a voz de Deus, para que nós, irmãos, ao voltarmos para as nossas casas, nós entendamos o que Deus quer para nós, o que Deus quer para o meu casamento, o que Deus quer lá naquele lugar, lá, aquela decisão que eu não quero nem compartilhar com ninguém. Deus vai lá e mostra a sua verdade e coloca as coisas em ordem. E nessa noite nós, irmãos, entendamos isso. Mas o texto continua, versículo 6, ele fala do chamado à oração. O versículo 6 diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. A igreja, meus irmãos, deve se preocupar com o lugar do culto. A nação de Israel deveria se preocupar com o lugar do culto. Os irmãos podem estudar a relação do templo no Antigo Testamento, a importância. Os irmãos vão ver quando o templo do Senhor era atacado, qual era o sentimento dos hebreus? Gritos, horrores. Porque, irmãos, é no culto eles entendiam a presença de Deus, o Shekinah de Deus descia no templo. E ele buscava a prosperidade de Jerusalém, porque lá em Jerusalém estava o templo do Senhor, a casa do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender isso nessa noite. E aí ele ora pela paz, ele diz: reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. E para a gente finalizar, preste atenção aqui. A bênção para eles, para a nação de Israel, dependia, meus irmãos, da prosperidade do templo. A bênção dependia da prosperidade da cidade da adoração, Jerusalém. Jerusalém em pé era sinal do favor de Deus àquela nação. Eu queria nessa noite, meus irmãos, encerrar esse momento trazendo algumas lições para as nossas vidas. A primeira delas é que nós devemos entender que os dias de culto devem ser encarados como os melhores dias da semana. Os melhores dias da semana devem ser, irmãos, os dias de culto. Em segundo lugar, cultuar a Deus é uma necessidade. É um antídoto contra a ansiedade, contra a preocupação, solidão, depressão e tantos outros males sociais. Estar na igreja, estar na presença de Deus é algo benéfico para mim, para a pessoa, para o indivíduo. Eu não vou hoje para o culto, eu vou para o culto porque senão o pessoal fica falando que eu não fui. Não é assim. É porque quando vamos para o culto é algo abençoador. Dr. Martin Lloyd Jones, irmãos,
numa fala também, ele diz o seguinte, preste atenção: as pessoas que negligenciam a frequência à casa de Deus não estão sendo apenas antibíblicos. Deixe-me falar com franqueza, são tolas. Ele diz, ele era médico, convertido, deixou a medicina, a profissão, para ser ministro do Evangelho. Ele diz, minha ministério ensinou-me, olha só, que os que são menos assíduos são os mais afligidos por problemas e perplexidades. E ele diz, há algo na atmosfera da casa de Deus, é a ordenança de Deus. Aleluia, meus irmãos. Nós precisamos valorizar o lugar do culto. O culto é uma necessidade espiritual do crente. Nós não podemos abandonar, deixar de cultuar, deixar de estar nos lugares de culto, porque é bênção para as nossas vidas. E finalmente, meus irmãos, cultuar a Deus descentraliza o homem. Deus, quando nós adoramos a Ele, as coisas ficam com mais clareza e objetivo. E eu queria que nós entendêssemos isso nessa noite, em nome de Jesus. Jesus Cristo, Ele nos redimiu. Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz, e para fazer desse povo, desses discípulos adoradores, Ele pagou um alto preço. E diz a palavra de Deus que Deus não procura pastores, pregadores. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que nós queiramos, irmãos, nessa noite, agradar ao Senhor. E finalizando a nossa fala, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que você está aqui hoje? Culto é uma resposta, meus irmãos, é uma resposta à misericórdia de Deus expressa lá na cruz do Calvário. Por isso nós estamos aqui. Deus foi misericordioso conosco ao enviar seu Filho, quando Jesus Cristo morreu na cruz, para que nós não fôssemos uma eternidade sem Deus, irmos à eternidade sem Deus. Nessa noite eu convido a pensar nisso, em nome de Jesus. Culto, ele é uma resposta às misericórdias de Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus.